Oi, pessoal! Desde criança, a gente aprende conceitos e práticas que inconscientemente fazem a gente conviver com a pobreza e, pior ainda, né, aceitar essa condição de pobreza. Mas como que a gente pode mudar isso, né? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Roda a vinheta aí, produção! Eu sou Dani Romancini, economista, consultora financeira de empresas e pessoas há mais de 20 anos. Gosto de falar de dinheiro de um jeito simples e descomplicado, afinal de contas, falar sobre dinheiro não precisa ser um tabu. E te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para a gente entender o título que eu coloquei. Por que a gente foi programado para ser pobre? Ao longo da nossa vida, né, a gente vai escutando uma série de frases e vendo uma série de comportamentos que vão engessando a nossa maneira de pensar, principalmente com relação ao dinheiro, né? Vão nascendo as crenças limitantes financeiras. E aí a gente vai entendendo que é normal ter pouco dinheiro, é normal ser pobre, né? É normal conviver com pouco. E isso vai deixando a gente muito limitadinho, né? Eu costumo contar nas mentorias em grupo que a gente faz a parábola do elefante. Você já ouviu? Antigamente, quando os animais ainda eram permitidos nos circos, a gente via o elefante daquele tamanho preso por uma estaquinha pequenininha e ele nem tentava se soltar, né? Por que isso acontecia? Porque o elefante pequenininho, ele já era preso naquela estaquinha e por algumas vezes ele até tentava se soltar, mas não conseguia. E aí, automaticamente se estabeleceu uma crença na cabecinha do elefante, que não adianta tentar se soltar porque ele não vai conseguir e ele para de tentar. E aí ele cresce, fica um animal daquele tamanho e continua presinho na mesma estaquinha e nem sabe que se ele der um espirro mais forte, ele já se solta daquela estaca. O que aconteceu ali, pessoal? Estabeleceu-se uma crença limitante. Não adianta eu tentar me soltar porque eu não vou conseguir. E isso fica para o resto da vida. Na nossa vida também é assim, o nosso cérebro também vai formando algumas crenças e bloqueios limitantes que vão atrasando e emperrando a nossa vida numa série de aspectos, principalmente o financeiro. Eu gosto muito de entender, né, como é que a nossa mente influencia no nosso comportamento financeiro, né? Recentemente vi que a FGV criou um curso de especialização chamado Neurofinanças. Ou seja, tá todo mundo entendendo que a gente precisa entender, aprofundar um pouco mais como o conhecimento sobre como o nosso cérebro funciona, porque as nossas atitudes, né, o nosso comportamento está extremamente ligado à maneira como a gente cuida do nosso dinheiro. Quando uma pessoa tem um problema financeiro, o problema financeiro nada mais é do que a ponta de um iceberg. Ali embaixo tem uma série de outras situações emocionais, comportamentais, psicológicas, que precisam ser resolvidas para que se sane o problema financeiro, que é só a pontinha do iceberg. E aí, o que acontece quando a gente é criança, né? Tenho certeza que você, quando criança, já pediu alguma coisa para o seu pai ou para sua mãe e recebeu a seguinte resposta: acha, menino, você tá doido? A gente não tem dinheiro para isso. Menina, você tem que se contentar com aquilo que você tem, isso não é pro nosso bico. E essas frases, por mais inofensivas que elas possam parecer para uma criança, elas não são educativas. Muito pelo contrário, elas engessam a mente da criança, né? Elas são limitantes, porque elas vão criando uma concepção na mente da criança de que ela não pode ter aquilo. E aí eu vou colocar uma frase aqui para vocês refletirem. Frases limitantes funcionam como se as crianças fossem colocadas dentro de uma caixa transparente, onde elas podem ver a riqueza, mas não podem ter acesso a ela. Imaginem isso que eu acabei de falar, pessoal. Peguem uma caixa transparente, coloquem as crianças lá dentro, onde elas podem ver, né, aquilo que elas querem, a riqueza, mas não conseguem alcançar, não conseguem atingir. Esse é o efeito dessas frases, entre aspas, educativas, mas que na verdade são limitantes.
E aí a gente cresce um pouquinho e começa a frequentar a escola. E a escola piora esse quadro de crença limitante. Na verdade, a nossa sociedade, ela é formada por padrões, né? E esses padrões vão tentando colocar a gente em caixinhas, né? Padronizadas, né? E aí a gente vai para a escola e nem todas as crianças são iguais, né? Mas o nosso método de ensino continua igual ao processo de revolução industrial lá no século 18, 19, né? Um professor na frente da sala de aula, com uma sala cheia de 30, às vezes até 40 ou mais alunos, todos com personalidades diferentes, um com aptidões para matemática, outro com aptidões para história, outro para letras, mas todo mundo tendo que acertar o gabarito das respostas certas para aquilo, né? E aí, quando você não se encaixa naquilo ali, a gente vai ficando cada vez mais fora do padrão e a gente vai se sentindo cada vez mais limitado. E aí eu tenho outra frase para você. Na escola, aprendemos a nos preparar para sermos empregados de alguém. Eu já citei aqui algumas vezes o livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? E ele fala muito isso, né, sobre essa questão do nosso método de ensino. Que um bom conselho que os pais poderiam dar para os seus filhos antigamente era: vá para a escola, tire boas notas e consiga um bom emprego. Eu mesmo escutei essa frase dos meus pais, né? Quem nunca escutou aqui, pelo menos da minha geração, né? Então, o nosso objetivo era esse, né? Estudar, tirar boas notas e conseguir um emprego, né? Nós tínhamos que trabalhar para alguém. Olha outra crença limitante aí. O empreendedorismo, né, o empreender, o você trabalhar para você mesmo, não era uma coisa que era incentivada, né? Olha que perigo isso, né? Olha que situação, que coisa mais limitante. E aí, quando a gente vai para a faculdade, as coisas pioram um pouco mais, né? Porque na faculdade a gente aprende a ser um bom profissional, mas a gente não aprende a trabalhar, né, para ganhar dinheiro, a usar esse conhecimento para ganhar dinheiro, a administrar o dinheiro. E eu já falei várias vezes aqui que eu fiz faculdade de economia e não aprendi a cuidar do dinheiro, né, enquanto negócio, enquanto empreender, né, não aprendi. Eu fui aprender isso na prática, né. Então vocês imaginam pessoas que são dentistas, médicos, advogados, fisioterapeutas ou qualquer outro tipo de profissional que sai da faculdade sendo um bom profissional, mas um péssimo gestor, né? Então a gente vê uma série de situações aí que a gente convive diariamente com pessoas que são excelentes profissionais, mas têm uma grande dificuldade de saber lidar com o dinheiro, de saber lidar com os recursos. E isso vem dessa crença limitante de que a gente não ensina como lidar com o dinheiro. E aí, vou te dar uma outra frase para você ir anotando aí. Nós não aprendemos a gerar riqueza e não somos estimulados a pensar grande. Quem nunca também escutou essa frase, né? Olha, você pode até sonhar, mas não sonha muito alto não, porque quanto maior o sonho, maior o tombo. Quem já nunca escutou essa frase, né? E de fato é isso, a gente não aprende a gerar riqueza, muito pelo contrário, a gente acha que a riqueza é algo que é finito, né? Que tem fim. Então a gente precisa viver só disso que tem, quando muito pelo contrário, a riqueza é algo infinito, né? A gente consegue criar riqueza de forma infinita quando a gente resolve empreender. E aí o céu realmente é o limite. E aí, pessoal, a gente não aprende como ganhar dinheiro, né? A gente depende de trabalhar para alguém. Então, quantos advogados se formam e vão trabalhar em escritórios de contabilidade que já existem? Quantos dentistas se formam e vão trabalhar em clínicas que já existem, né? Porque não aprendem a tomar conta do próprio negócio. Precisam trabalhar para alguém. E aí, como é que a gente vive hoje, né? Precisando trabalhar para alguém, sendo que a gente tem pouquíssimas vagas de emprego, um número de desempregados muito grande, um número de inadimplentes batendo recordes atrás de recordes, principalmente pós-pandemia, muita gente ainda não se recuperou financeiramente dos efeitos da pandemia. Como é que a gente, né, encaixa esse número grande de desempregados num número pequeno de vagas de trabalho? A saída é você tomar conta do seu próprio negócio, você tomar conta do seu próprio dinheiro, né? E aí vai uma última frase para você. Estude por conta própria e aprenda a cuidar do seu dinheiro.
Não adianta você ficar sentado no sofá esperando que alguém muito bondoso e generoso, ou até mesmo o governo, venha te estender a mão e te guiar pelo caminho das pedras. Infelizmente, essa bondade não existe, né? Nós somos responsáveis pelo nosso destino, né? Pelos nossos resultados, pelas nossas crenças, né? Pelos nossos acontecimentos aí do nosso dia a dia. Então, se a gente ficar sentado esperando alguém vir resolver o nosso problema, pode esquecer que isso não vai acontecer. A gente tem que arregaçar as mangas e tomar atitude com relação à nossa vida. Não só com relação ao nosso dinheiro, né? Mas com relação a tudo que diz respeito à nossa vida. Levantar e agir. E aí, não adianta ficar esperando. A gente precisa estudar por conta própria, aprender a lidar com o nosso dinheiro por conta própria. E hoje, com a facilidade da internet, é muito fácil você acessar conteúdos que vão te ajudar nessa jornada, inclusive até fazendo cursos online, assistindo vídeos aqui na plataforma do YouTube, no nosso canal mesmo tem uma série de dicas, inclusive um curso de finanças pessoais para você organizar a sua vida pessoal de uma vez por todas. Então, se você de fato quiser, você consegue se organizar financeiramente sem gastar nada, muito melhor, né? E aí, pessoal, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Realmente nós fomos programados para ser pobres, né? Mas é uma realidade que a gente consegue mudar quando a gente vira essa chavinha aí na nossa mente, né? O segredo da organização financeira não está no bolso, o segredo está na mente, né? Na maneira como a gente enfrenta os desafios, porque essas crenças que vão sendo instaladas no nosso cérebro ao longo da nossa vida, elas também podem ser quebradas, né? Elas também podem ser ressignificadas, né? Não é porque eu aprendi isso na infância que eu não posso entender e falar assim, olha, acho que não é bem assim não. E mudar isso, né? E ressignificar isso dentro da minha mente e a partir de um certo momento começar a pensar diferente, né? Então, crenças e bloqueios limitantes todos nós temos, mas a grande diferença é que a gente, quando consegue identificar que está pensando de um jeito pequeno, de um jeito limitado, a gente conseguir virar essa chavinha e expandir a nossa mente com relação a esse assunto, né? Então, você pode até ter sido programado para ser pobre, mas se você se ligar nessas dicas que eu dei aqui, se você procurar orientação, procurar estudar, abrir a sua mente, né, para que você acreditar que você é capaz, trabalhar muito essa questão da mente positiva, né? No livro O Segredo da Mente Milionária existe uma equação para a vida, né? Os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, os nossos sentimentos geram as nossas ações e as nossas ações geram os nossos resultados. Se essa corrente é positiva, os nossos resultados com certeza serão positivos. Mas se essa corrente for negativa, nem preciso dizer, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que a partir de agora vocês consigam ter uma mentalidade positiva e reprogramar essa programação aí para ser pobre e atingir de uma vez por todas a liberdade e a prosperidade financeira. Eu vejo vocês no próximo vídeo.